Senhor presidente, nobres colegas, hoje subo a essa tribuna utilizando desse momento especial das explicações pessoais para tecer algumas considerações e me posicionar como porta-voz dos produtores de leite e dos agricultores do nosso estado. Eu gostaria que esses homens do campo soubessem que existe aqui alguém para falar em nome deles. Abordo, em primeiro lugar, uma questão de grande interesse para os produtores de leite do Mato Grosso do Sul. O segmento que vem crescendo a cada dia a duras penas. Quero aqui fazer um manifesto contra a decisão do ministro da Economia de suspender a taxa antidumping sobre o leite importado da União Europeia da Nova Zelândia, conforme publicado no Diário Oficial da União semana passada. E quero aqui tecer algumas críticas, porque na América do Sul temos grandes países produtores de leite, a exemplo do Uruguai. E caso, no momento de alteração dessa política antidumping, capitão Contara, deputado Antônio Vaz, não seja observado critérios idênticos na elevação do imposto de importação, taxa de um percentual aproximado aí de 40%, ficará muito difícil para os produtores de leite, um produto nobre, mas que possui dificuldades de agregar valor no momento de externar e revender sua produção. Os produtores de leite pedem socorro, estão preocupados e essa casa precisa advertir, estabelecer parcerias com o governo federal, através da nossa bancada de deputado federal, de senadores, para entender e transmitir para os nossos amigos produtores rurais, produtores de leite, como é que vai ficar essa questão. Apenas para que nós possamos ter uma ideia, a União Europeia possui um grande, monstruoso estoque de leite em pó. A qualquer momento, uma simples redução ou alternância no sistema antidumping possibilitaria a entrada desse produto de maneira que a União Europeia dominasse imediatamente o nosso mercado, fazendo com que não compensasse mais a produção desse tão nobre produto que tem registros históricos, inclusive na política do café com leite, onde os produtores de leite tinham tamanha importância no cenário econômico e político do Brasil. Então, aqui a importância não só é econômica, mas a importância cultural de perdermos grande e importante espaço. Senhores deputados, senhor presidente, já pensou se tivéssemos que carimbar o queijo de Minas, o queijo caipira, com o selo do Uruguai, da União Europeia? Nós estaríamos perdendo, meus nobres colegas, espaço na história do país. Isso nós não podemos admitir. Eu cito aqui e pego emprestada a bandeira do governo do presidente Jair Bolsonaro para alertar, advertir, pedir uma atenção especial, que é o patriotismo. Aonde vai parar o nosso patriotismo? Em alguns países árabes, o subsídio do pão árabe, que é conhecido, é tão grande que eles utilizam o pão para alimentar animais. É mais barato em alguns países árabes você alimentar com o carboidrato do pão do que com algum tipo de ração especial. Isso porque eles valorizam a história e a cultura deles. E eu estou aqui para dizer aos nossos amigos do setor de produção rural, agricultores, pecuaristas, produtores de leite, de grande, de pequeno porte, que vocês têm aqui nessa casa um grande amigo, um grande parceiro que está olhando com preocupação de quem conhece, de quem acordou muitas vezes de madrugada para, junto com os peões, aprender a tirar o leite da vaca, tomar o leite da vaca quentinho, ouvindo nossos amigos aí, Marçal, Lucas de Lima, nas rádios, cedinho, comentando, falando. Quer dizer, nós vamos, a preocupação é tamanha porque nós podemos acabar inclusive com essa cultura. Se não compensar, não vai existir a produção de leite no país, nós vamos importar ela praticamente na sua totalidade. Então, senhor presidente, nobres colegas, é manifestar preocupação com a alternância, com a forma
do câmbio dessa política antidumping. Para quem não sabe o que é um dumping, ele acontece quando determinado setor recebe subsídio governamental e, por isso, consegue exportar os seus produtos abaixo do custo de produção, considerando-se que há prática efetiva do dumping quando uma empresa exporta para outro país um produto a preço inferior àquele que pratica no mercado de venda. Então, quer dizer, a política de controle antidumping visa proteger a produção interna desse país, no que diz respeito a um produto nobre. E aqui, manifestar também uma preocupação que essa taxa, essa política cambial foi adotada num dos governos que tem maior reconhecimento de importância e credibilidade na esfera e na estabilidade econômica, que foi instituído no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. A minha preocupação ela é maior, porque quando estabelecida a política antidumping, vedava-se inclusive países como Argentina, Uruguai, e isso foi sendo tirado pelos governos que sucederam o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de maneira que talvez hoje as dificuldades que os produtores de leite já enfrentam por si só são pela desconstrução dessa política cambial que veio sendo feita aos poucos. Então, muito calma nessa hora quanto ao liberalismo econômico. É preciso garantir liberdade máxima, porém proteger o patrimônio nacional. É preciso entender que o Brasil é um dos maiores países, se não o maior país da América Latina. O que mais nós temos é produção, é terra para produzir, para implementar a pecuária, a agricultura nesse país, é um cuidado com a nossa produção. Outros países da América do Sul não têm a quantidade de terras que nós temos, e terras boas como tem no Brasil. Então, ao invés de dificultar, nós temos é que incentivar. E a minha preocupação vai além. Hoje, no Mato Grosso, deputado Evander, se discute uma alteração na política de incentivo para o soja. Eu fico aqui pensando, porque uma pequena contribuição que for estabelecida, a retirada de subsídios ora concedidos há 23 anos atrás para a soja no Mato Grosso, permitiria, dependendo, uma implementação no orçamento do Mato Grosso de 10 bilhões de reais. Já existem estudos nesse sentido. Quer dizer, senhor presidente, que dependendo da vontade dos legisladores do estado vizinho, eles poderiam criar um orçamento semelhante ao nosso, com a simples mudança na política de subsídio para o soja. E sanar os problemas fiscais do país, investir em infraestrutura e mercado. Então, é preciso ter uma atenção especial para que nós possamos investir tanto na soja, na agricultura, na pecuária, que no momento que nós precisarmos, pudermos chamar os produtores rurais e dizer: olha, agora vocês estão tão prósperos que é importante contribuir com a saúde fiscal do Estado para garantir condições de investimento na infraestrutura. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso governo do Estado, porque dentro da cadeia nacional somos um dos maiores produtores, dentro da área de pecuária, da agricultura. Basicamente, uma desatenção aí do Ministério da Economia pode afetar diretamente o Mato Grosso do Sul, e quero aqui externar grata e profunda satisfação, reconhecimento à atuação da ministra Tereza Cristina, a qual tenho muito orgulho de tê-la lá no Ministério, no MAPA, no Ministério da Agricultura. Importante participação, que já anunciou o restabelecimento da política antidumping através do imposto de importação da mercadoria. Só para concluir, senhor presidente, dizer para todos vocês que gostaria de cobrar uma união dessa casa, do governo, dos parlamentares que têm maior proximidade com o governo, da oposição, porque se o sistema produtivo cair em derrocada, Mato Grosso do Sul, infelizmente, vai junto. Então, que essa casa se una para cobrar
posicionamento no sentido de esclarecer para que possamos, em primeiro lugar, transmitir segurança jurídica no campo.